Boa noite a todos, a todas, a todas. Hoje, 06 de julho de 2026, iniciamos mais uma roda de conversa. O tema hoje da roda de conversa é prevenção das drogas. Muito se fala sobre a questão do uso de substâncias psicoativas. E frequentemente se fala sobre esse uso, se referenciando a pessoas excluídas sociais. Não se fala sobre dois aspectos interessantes. Um que foi abordado por nós na semana passada, que é a questão do uso de substâncias psicoativas pelas elites do mundo inteiro. Aliás, são os que mais consomem. E é fácil de entender, além de muitos outros exemplos, a questão da necessidade de recursos financeiros para poder usar substâncias psicoativas com a frequência que a torna maléfica para o ser humano. As pessoas excluídas sociais não têm esses recursos, não têm esse dinheiro, salvo para substâncias psicoativas de muito baixo custo, como, por exemplo, o crack. Mas, mesmo assim, né, o uso se torna muito menor do que nas elites, seja elas brasileiras ou não. Para quem não sabe, a elite brasileira é a segunda maior consumidora de substâncias psicoativas e, principalmente, cocaína de todo mundo, só ficando atrás da elite dos Estados Unidos da América. Um tema que é muito pouco abordado, muito pouco difundido, é sobre a prevenção. Normalmente, quando se fala sobre o uso de substâncias psicoativas, se fala sobre uma suposta e mentirosa dependência química, que, mais uma vez, reafirmamos, né, não existe. É mentira para poder justificar a guerra às drogas, o uso da violência, né, pela elite dominante, seja nacional ou seja internacional, como mais uma vez nós já abordamos aqui. Ou se fala sobre, de uma maneira mais ampla, mais geral, não se atendo a detalhes, mas sobre a prevenção às drogas nunca se fala. Por que será? Para vocês terem ideia da importância desse tema dentro de toda a sociedade brasileira, as substâncias psicoativas são mais difundidas, comercializadas e usadas dentro das escolas brasileiras. Sendo que, obviamente, quanto maior o poder aquisitivo do público dessa escola, maior a frequência e a quantidade de uso dessas substâncias. Também, isso não aparece nas mídias por razões óbvias. Né? Os filhos da elite dominante são protegidos. E aí vale a questão do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe a divulgação de imagens de menores infratores da lei. Só que quando são crianças oriundas, descendentes das classes excluídas, vulneráveis, aí sim elas são difundidas e suas imagens espalhadas em todas as redes. Mas voltando à questão da prevenção, exatamente no espaço onde existe o maior número de crianças presentes, é que seria mais importante se fazer todas campanhas de prevenção que não são feitas.
Normalmente, a sociedade só se preocupa quando a droga já está instalada no seu meio. As famílias só se preocupam quando a droga se torna presente dentro delas, seja através dos responsáveis, dos pais, ou através de algum filho. E aí o desespero bate, e nesse desespero, qualquer coisa que prometa a cura de algo que não é uma doença, ela é absorvida por esse meio e tratada como a única saída. Até um novo fracasso e outra vez uma nova ilusão. Assim surgem as religiões, pastores, prometedores dos paraísos, dizendo que as drogas são uma ferramenta dos diabos quando não são. Nunca existiu nenhuma sociedade na história da humanidade que não tenha utilizado substâncias psicoativas, até porque, em sua grande maioria, elas são as bases dos medicamentos, até porque, em sua grande maioria, elas são muito utilizadas em rituais místicos, onde aqueles que têm algum contato com seus deuses utilizam substâncias psicoativas para abrir a porta de conversa. Sempre foi assim, gente. Nunca deixou de ser. A questão não é a substância, a questão é por que faz uso daquela substância daquela forma. Freud, por exemplo, usava cocaína todo dia de manhã para acordar, como relata no livro Freud e a Cocaína, sua filha, Ana Freud. Não morreu disso. Morreu de um câncer na boca provocado pelo hábito de fumar cachimbo. Então, não é essa a questão. A questão é, repito, por que aquele indivíduo faz o uso daquela substância daquela forma? E como a questão não é nem só o uso de drogas. A sociedade brasileira, atualmente, as bets, as apostas virtuais, tomaram conta. A sociedade brasileira nunca teve tão endividada devido a essas bets. As bets se transformaram uma grande droga da sociedade brasileira. Assim como, por exemplo, a obesidade é uma pandemia seríssima, que a partir de 2030 nós vamos enfrentar, quer dizer, vamos enfrentar, não, vamos ter ela cada vez mais presente na sociedade brasileira. Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa da ONU apontou que Maceió, capital de Alagoas, é a cidade que concentra o maior número de crianças acima do peso de todo mundo. Isso é muito sério. Essas crianças, ainda crianças obesas, vão chegar à idade adulta e à terceira idade com sérios problemas. E aí, como é que faz para prevenir? Até porque a prevenção de toda e qualquer adição é a mesma. Lembrando para vocês que a adição é tudo aquilo que o indivíduo adiciona à sua vida, ao seu cotidiano, e não consegue subtrair. Para subtrair, ele tem que pedir ajuda de alguém. Portanto, para o Observatório das Adições, Bruce K. Alexander, o diagnóstico de quem é adicto ou não é do próprio indivíduo, não é de um terceiro, não é de ninguém, com nenhum diploma, nenhum tipo de título,
que vai identificar o adicto. É ele próprio quem identifica o adicto. Freud, por exemplo, como eu disse, cheirou cocaína a vida inteira. E não era um adicto. Por quê? Porque ele não se considerava. O efeito da cocaína para ele era benéfico. Portanto, ele não era um adicto. Ele era um usuário de cocaína. E a cocaína não impedia de fazer nada do que ele desejava fazer, pelo contrário. Segundo ele, potencializado. Mas como é que os países que efetivamente se preocupam com a questão social, que efetivamente se procuram com o bem-estar da sua população, têm organizado essa sociedade de tal maneira que a adição não seja uma questão tão presente? Como é que acontece isso? Eu separei 2 filmes de 2 países que nós podemos considerar exemplos nesta estratégia. Um deles é a Islândia. Nós já falamos aqui tantas vezes. No início da década de 90, a Islândia tinha a população de adolescentes e jovens que mais consumiam substâncias psicoativas, sejam elas legais ou ilegais. O governo islandês implantou um programa chamado Juventude Islandesa. Depois de ter feito uma pesquisa junto à sua população para entender por que aquela pandemia do uso de substâncias psicoativas, sejam legais ou ilegais, estava se instalando dentro da sociedade irlandesa. E aí eles entenderam o sentimento básico que fundador, primordial da população islandesa, a solidariedade. Lembrando que a Islândia é um país que se situa numa ilha no norte da Inglaterra, lá perto do Polo Norte, um país recente que foi fundado por pescadores. E o sentimento de pescadores, sejam brasileiros, sejam islandeses, é um primordial, é o da solidariedade. Acontece que, com o surgimento da internet, os adolescentes, jovens e pré-adolescentes islandeses estavam se isolando em suas casas, junto com seus familiares adultos. E aí o governo islandês entendeu a urgência do resgate desse sentimento. E essa urgência acontece o seguinte: surge o programa Juventude Islandesa. E esse programa produz o seguinte resultado.
vocês podem ver. Bem, como vocês podem ver, esse programa islandês era baseado em dois aspectos fundamentais. Um aspecto foi a questão deles promoverem e estimular a prática de atividades coletivas. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que eles passaram a dar uma bolsa para todo islandês até os 21 anos que praticasse alguma atividade coletiva fora do horário escolar. Fosse ela qual fosse, esporte, arte, não importa. O que importava era que a sociedade fosse coletiva. O indivíduo tinha era livre a escolha, sem nenhum problema. E o outro, adotar uma metodologia de trabalho, nossa, brasileira, de Moacir Ganotti e Paulo Freire. Essa metodologia de trabalho chama-se Escola Cidadã. O que significa a Escola Cidadã? Todas as escolas islandesas passaram a ter como preocupação primordial, como prioridade, não a transferência de conteúdos, mas a formação de cidadãos. Como isso foi feito? Da seguinte forma. Eles estabeleceram que todo sábado haveria uma reunião em cada uma dessas escolas islandesas que tinha a obrigação de estar presente todos aqueles que circulavam ou se ligavam direto ou indiretamente àquela escola. Ou seja, professores, funcionários, alunos, pais de alunos e etc. E durante essas reuniões seriam levados os problemas discutidos e debatidos, os problemas que aconteciam no entorno dessa escola, no perímetro dessa escola, como eles chamavam, o perímetro ativo da escola. O que isso significa? Aonde a população que frequenta aquela escola existe, portanto, aquela escola interfere. E nessas reuniões eram discutidas tais questões. E a escola tinha um prazo de 30 dias para apresentar uma solução para aquelas questões. Então, se na região, no entorno da escola, estavam pichando muito, a escola tinha um prazo de 30 dias para propor alguma ação que reduzisse ou acabasse com a pichação. Para o pai que passasse 3 meses sem comparecer a alguma dessas reuniões, a escola tinha que comunicar ao juiz local e o juiz convocava esse pai para participar do que eles chamavam de escola dos pais. E aí os pais tinham que participar de um curso dado por eles para fazer com que eles entendessem a importância e o significado dessa ação, da participação na reunião. Bem, como vocês viram, tudo isso, mas algumas outras coisas que não cabem aqui na sociedade, como, por exemplo, estabelecer uma lei que nenhuma pessoa com menos de 18 anos de idade poderia estar circulando nas ruas das cidades islandesas depois das 10 da noite. E sabe quem fazia essa patrulha nas ruas? Um grupo de pais da escola, que era definido lá na escola. E se encontrasse menor de idade nas ruas islandesas, nas cidades islandesas, o pai era quem deveria ir
para essa escola de pais. Não era a criança ou o adolescente que era punida, eram os pais que eram responsabilizados. E aí, com isso, como vocês... Assim, outra também, aumentaram a maioridade na Islândia. Aqui querem reduzir, lá aumentar a maioridade para dirigir carro, comprar bebidas alcoólicas, comprar substâncias psicoativas que lá são liberadas. Era 16 anos, passou a ser 18 anos, e a compra só pode ser feita presencialmente, não pode ser feita por internet. Então, esse conjunto de ações, onde em hora nenhuma passou para aumento de qualquer penalização ou agravamento de qualquer penalização para ninguém, fez com que reduzisse absurdamente a questão do uso de substâncias psicoativas. Hoje, passados 30 anos dessa ação, a Islândia, os adolescentes e jovens islandeses têm o maior índice de felicidade de todo o mercado comum europeu. Esse foi um dado. Agora, existem outros. Que é isso aqui. A Noruega, infelizmente, se transformou num assunto da nossa sociedade, né? Por causa da vitória da seleção deles sobre a nossa seleção ontem na Copa do Mundo. Mas não é só disso que elas nos vencem. Tem mais coisa que elas são prioridade em relação a gente. Nós temos que aprender com ele. Isso aqui também, gente. Brasil e Noruega na Copa, e enquanto o país inteiro para torcer, eu queria falar uma coisa que a Noruega já ganhou muito antes dessa Copa: a forma como educa as próprias crianças. Lá, a aula é do lado de fora, na neve, na chuva, no frio, e parece uma loucura, mas é uma das filosofias de educação mais estudadas e admiradas do planeta. Enquanto boa parte do mundo tenta proteger as crianças de qualquer risco, playgrounds com borracha no chão, brinquedos sem arestas, telas que entretêm sem exigir nada, a Noruega foi na direção oposta. Lá o objetivo não é eliminar o perigo, é ensinar a lidar com ele. E essas escolhas têm raízes profundas, uma tradição chamada Friluftsliv, vida ao ar livre, que faz parte da cultura norueguesa há séculos e que diz que algumas das habilidades mais importantes da vida não são apenas dentro de uma sala de aula. Uma pesquisadora norueguesa, Ellen Sandster, passou anos observando crianças em pré-escola da Noruega e publicou estudos que mudaram o debate mundial sobre educação infantil. Ela identificou 6 categorias de brincadeira de risco: subir em árvore, usar ferramentas, brincar perto de água, explorar livremente, e mostrou que essas experiências estão diretamente associadas ao desenvolvimento de equilíbrio, coordenação, confiança e capacidade de avaliação de risco. Crianças que brincam com desafios reais desenvolvem essas competências. Crianças que não brincam assim, muitas vezes não desenvolvem. E é comum ver crianças de 4 ou 5 anos aprendendo a acender uma fogueira, esculpindo gravetas com facas apropriadas ou explorando uma floresta sob a supervisão de educadores. E tem uma razão para isso. Brinquedos prontos já têm uma função definida. Um carrinho serve para ser um carrinho. Na natureza, um galho serve para virar uma espada, uma vara de pescar, uma ponte, um castelo. Uma pedra pode ser um tesouro, uma comida, um personagem de uma história. Por isso, muitos educadores escandinavos acreditam que a exploração livre fortalece a criatividade, a concentração, a cooperação social e a capacidade de resolver problemas. O brincar não é visto como uma pausa na aprendizagem, é visto como a própria aprendizagem. Mas os objetivos vão além da infância. Os noruegueses acreditam que a vida ao ar livre formam pessoas mais leves, mais confiantes e capazes de encontrar felicidade sem depender de consumo ou de entretenimento o tempo todo. E é por isso que, mesmo na vida adulta, na Noruega, tantas pessoas saem
saem do trabalho para caminhar numa trilha, para nadar num lago ou simplesmente para viver um pouco ao ar livre. Não existe uma ideia de que a vida bem-sucedida só acontece dentro do escritório, porque para os noruegueses a natureza não é só um lugar para se passear, ela é também a maior sala de aula. Enquanto torcemos pelo Brasil nessa Copa, vale lembrar, por trás de cada seleção existe um povo com uma história, com uma relação única com a sua terra. Então comenta aqui qual a sua opinião sobre esse vídeo. Meu nome é Bruno Atam. Bem, voltando ao nosso tema, como nós falávamos. Primeiro, o que vocês acharam dos vídeos? Adilson, Alexandre, algum comentário a fazer? Adilson, Alexandre, vocês me escutam? Oi, eu tenho. Assim, aqui já mostrou vários programas, né, que é exemplos de outros países, mas o Brasil, assim, tem muita disputa, né, de poder, de lado A e lado B. Quando a esquerda está no poder, seja no governo federal, ou no estado ou no município, que implanta um programa mais humanizado, recebe aquela chuva de crítica, né? Aí vão lá e no outro 4 anos ganha um prefeito, ou um governador, um presidente da extrema-direita conservadora e muda todo aquele programa. É um laboratório com as pessoas o tempo todo que fica nessa de enxugar gelo e morrer na praia. Vai um volume muito grande de dinheiro público jogado para a lata do lixo, né, o tempo todo, ou na corrupção das contratadas dos programas, das organizações sociais, e os problemas continuam os mesmos. Então, para mim, o problema aqui está na política, né? Nesse jogo político que se faz o tempo todo. Várias áreas humanas, ela fala, né, desse investimento desde a infância, desde a concepção até a morte. Primeiro, que não tem nem as disciplinas de desenvolvimento humano na escola, né? Não existe. Para as pessoas, elas aprenderem desde cedo como é o seu desenvolvimento da concepção até a morte. Só vai ter alguns cursos de humanas em nível superior. Então, assim, não tem esses programas, esse daí que aparece, que você falou, né? Não tem aqui no Brasil para jovens. Então, eles ficam ao Deus dará. E quem contrata, a gente sabe muito bem em que programas que eles vão entrando, né, Paulo? Principalmente nas favelas, nos morros, nas periferias, nas comunidades mais pobres, né? Porque não há o interesse de pegar esses programas que são bons lá de fora e implantar aqui no Brasil. E quando implanta, é essa coisa aí que eu acabei de falar, tá? E aí a gente fica enxugando gelo e morrendo na praia o tempo todo. Obrigado. E parabéns por você trazido mais um programa aqui de outro país, né? Depois daquele do Canadá. E agora esse, né? Esse daí é ótimo, voltado para o público adolescente. Obrigado, um abraço. Bem-vinda, Tati. Tudo bom? É o seguinte, pessoal. Eu acho que, em primeiro lugar, Gilson, a gente tem que pensar que nós vivemos numa sociedade capitalista selvagem.
onde só existe aquilo que dá lucro. O que não dá lucro não existe. Então, a gente, para pensar na questão de programa de prevenção às drogas, a gente tem que pensar que quem faz as leis que proíbem as drogas é a nossa elite. E, ao mesmo tempo, né, essa mesma elite é a maior consumidora dessas mesmas drogas que ela proíbe. Além disso, também, nós temos que pensar, né, que essas substâncias, né, e tudo que envolve o comércio de drogas é muito dinheiro que circula, seja através né, do comércio da própria droga, como também, como Vajak, como também o comércio de armas, etc. etc. Você não acredita, ninguém com mínimo de bom senso vai acreditar que um comércio onde circula tantos recursos, tanto dinheiro, está na mão de quem mora num barraco, numa favela. É óbvio que não. A droga não nasce na favela, a arma não é fabricada na favela. Isso está no comércio, disso, e toda a logística que envolve. Fazer essas armas, na sua grande maioria, nos Estados Unidos da América, contrabandistas de armas do mundo. E todas essas substâncias psicoativas, tudo que circula em todo o mundo, isso está na mão de grandes empresas. É o mesmo navio que leva droga em contrabando para a Europa, é o mesmo navio que leva pessoas e crianças também para a Europa no tráfico humano. A mesma logística que atende, né, a um tipo de crime, atende a todos os outros tipos de crime. E, portanto, essa criminalidade ela é praticada pela elite mundial. Há algum tempo atrás, a OEA fez um trabalho que foi uma pesquisa para mapear, dentro da cadeia produtiva das drogas, quem mais lucrava com esse comércio ilegal. E chegou à conclusão de que quem mais lucra são os bancos. Mas por que são os bancos? É simples. Esses recursos do comércio ilegal, eles são depositados em contas secretas. Contas secretas essas que, quando o seu dono morre, esse dinheiro fica para o banco. Então, é essa mesma lógica que alimenta o tráfico internacional ilegal, seja de droga, de tráfico humano, e etc., né? Que alimenta o comércio de alimentos superprocessados, que todos nós sabemos que fazem muito mal, provocam obesidade. É a mesma elite que implanta esses cassinos virtuais, que está fazendo com que os mais pobres fiquem cada vez mais pobres, apostando o pouco dinheiro que tem nesses cassinos virtuais para lucro pequenininho, ficar cada vez mais rico. É essa mesma elite. A Polícia Federal brasileira agora tem feito uma série de ações, né, mapeando a circulação desse dinheiro e tem visto como isso se cruza, como se mistura. Né? Otávio, por favor, feche seu som. Como se mistura a questão do dinheiro, circulação de dinheiro ilegal por empresas legais, veja, tal do Banco Master, né? Com o parlamento, o judiciário, etc., estão todos envolvidos dentro da mesma questão. Só assim é possível acontecer impunemente um comércio de tamanha monta no Brasil.
E é essa mesma estrutura que impede que se seja feita qualquer campanha de prevenção. Tati, por favor, feche o seu som. Isso, eu vou fechar o seu som, 2 minutinhos só. Pronto. Mas é essa mesma estrutura que impede qualquer tipo de campanha de prevenção. Porque, por exemplo, se você fizesse prevenção às drogas, você ia poder explicar que essa cocaína que se usa no Brasil, na realidade, quem cheira a cocaína está cheirando em grande parte daquilo que ele imagina que é cocaína, está cheirando pó de vidro, pó de mármore, aspirina, sal, tudo isso é ali misturado. A pessoa vai morrer depois, não é devido ao efeito da cocaína, vai morrer depois de efizema pulmonar, porque o pó de vidro são pequenas farpas que vão se acumulando nos alvéolos do pulmão da pessoa, até que uma hora ele começa a provocar tanto machucado que a pessoa se afoga no seu próprio sangue. E aí se imagina que ela está tendo efizema pulmonar porque ela fumava cigarro. Não. Ela está tendo efizema porque ela cheirou durante muitos anos pó de vidro, pó de mármore, etc, etc. Então, numa campanha, né, você vai poder esclarecer outras coisas, como essa quantidade de drogas que adolescentes e jovens inventam cotidianamente, misturando remédios, todas substâncias legais. Eles misturam elas que provocam efeito alucinógeno. Por exemplo, a droga hoje que é mais consumida na Baixada Fluminense e em Londres por pré-adolescentes e adolescentes e jovens é o Special K. Special K é um anestésico usado para animais de grande porte. Animal anestésico para cavalo, para vaca, etc. Que vende em qualquer loja dessas, de veterinária. É uma ampola, custa de 20 a 30 reais, uma ampola daquela, e os adolescentes quebram aquela ampola, colocam num pote de vidro, colocam no micro-ondas durante 2 horas, aquilo vira pó, com uma aparência muito parecida com a cocaína. Só que aquilo dali, sabe, do efeito da euforia que causa, também é muito próximo da cocaína. Qual é o percentual seguro para alguém usar aquilo? Ninguém sabe. Portanto, vocês que estão escutando, que mais tarde vão escutar na gravação, vocês já devem ter conhecido crianças, adolescentes, jovens que morreram de infarto dançando. Não era só dançando, gente. Cheirou o tal do Special K. E ele morre por causa de que cheirou uma dose excessiva do tal do Special K. Então, você fazer uma campanha de prevenção às drogas, ela não pode ser traduzida apenas em meia dúzia de substâncias. Ela tem que ser traduzida em hábitos. Como nós sempre falamos aqui, um dos principais motivos que levam o indivíduo a usar substâncias psicoativas ou se transformar em um compulsivo, seja naquilo que for, seja tomando bebida alcoólica, seja comendo, fazendo exercício, praticando sexo, jogando o jogo da bet, é o isolamento social. A ansiedade, a pressa de sair do lugar que está para ir para outro lugar onde ele supostamente seria mais reconhecido, onde supostamente ele teria o retorno que ele não tem de onde está. Retorno social. Já vai, Alexandre? Já vi. Breve eu vou passar para você. E aí, essas pessoas, né, a mudança de comportamento delas, é necessário que se faça toda uma prevenção desde que ela é bebê, desde que ela está nascendo,
crescendo, descobrindo o seu ambiente e ter formas diversas de entrando em contato com diferentes ambientes, de tal maneira que ele vai construindo uma autoestima, um saber, onde ele vai se integrando ao seu meio, fazendo parte do seu meio. E dessa forma, inclusive, como efeito colateral indireto, preservando aquele ambiente. De tal maneira, quando ele chega na idade adulta, os meios, os diferentes lugares que ele vai frequentar necessariamente, não seja, ele não se sinta estranho, inseguro. É necessário que ele, desde criança, ele vá, como se faz na Noruega, ao invés de poupar as crianças de lidarem com situações desafiantes, não, ela poder aprender como se lida com situações desafiantes, porque ela vai ter desafios ao longo da vida inteira. Não vai ter nenhuma fase da vida dela que ela não vai ter algum desafio para enfrentar. Não vai ter nenhuma fase da vida dela que ela não vai ter algum dogma social que ela vai ter que descortinar, que ela vai ter que se contrapor, né? Seja na criança, porque é muito criança, na adolescente, porque é um aborrecente, na idade adulta, porque é não sei o quê, seja na velhice, que é na terceira idade, ou qualquer coisa do gênero, né? Sempre haverá desafio, sempre haverá situações de risco, situações excludentes que farão parte da nossa vida. E é necessário que, desde criança, nós vamos aprendendo a lidar com essas situações para que, mais tarde, ao nos enfrentarmos com os desafios da vida, nós não tenhamos que usar algum tipo de artifício para podermos lidar com aquela situação que não sabemos, né? É a prática de esporte, é a prática de atividades culturais em grupo, para ele aprender uma hora de ser vencedor, outra hora de ser um perdedor, sabendo que essa alternância faz parte da vida, que essa alternância é algo que faz parte da vida. E que nós temos que estar presentes nisso, né? Ser vendedor e ser perdedor é algo que parte dela. Fala, Alexandre. Paulo, quanto às atividades ao ar livre, ah, isso tem que ser grupos pequenos? Porque grupo Não, fica complicado. É num grupo pequeno que tem um aprendizado melhor, tem uma, uma troca. não, Alexandre, não tem que ser grupo pequeno, não, Alexandre. Porque mesmo que não seja um grupo grande, esse grupo grande vai se subdividir em vários pequenos grupos com seus diferentes interesses. A questão é que a atividade coletiva, como tal, ela tem que ter um objetivo que caibam diferentes interesses, diferentes aspectos. Então, se vai fazer um jogo de futebol, tem aqueles que vão arrumar a bola, o outro que vai arrumar a camisa, outro que não sei o quê, outro que vai jogar, o outro que vai esperar. Assim vai fazendo. Se vai passear na floresta, um acha um graveto, o outro acha um bicho para observar. É isso que é atividade em grupo. Atividade em grupo não quer dizer harmonia, paz e amor. Não, tem conflito, tem interesses distintos, visões de mundo distintas. E é isso exatamente que viabiliza depois o convívio mais tarde. É você poder lidar com a realidade, Alexandre. Você está ali lidando com o que é a vida, o cotidiano. Você vê que na Noruega, por exemplo, eles têm aula ao meio, aula em ambiente aberto, mesmo quando está nevando, mesmo quando está chovendo. Porque imagine você, um país que tem neve na maior parte do ano,
E aí as pessoas não vão aprender a lidar. O que faz no dia de neve? Como é que faz para lidar com a neve? Tem que lidar, tem que aprender. Essa superproteção que existe de uma parte da população brasileira, em que poupa essas pessoas de lidarem com desafios, de lidarem com questões que eles não podem apresentar algum tipo de risco, faz com que as pessoas não saibam mais tarde lidar com essas situações no seu local de trabalho, na sua universidade, seja lá onde for. Pois não, Alexandre? Outra questão é, eu tinha um conhecido que ele saía para balada e ele não bebia. Ele disse, não, eu quero ir de cara limpa, eu quero saber o que está acontecendo e sentir, não quero estar embriagado. Mas o que acontece no geral é que a gente trabalha, estuda e chega sexta-feira à noite, quando o corpo está exausto, que a gente vai compartilhar com os amigos o momento de cansaço nosso. A gente não compartilha o melhor o momento que a gente está mais disponível, que está mais disposto com as pessoas. A gente deixa sexta-feira à noite na pior, né? No nosso pior momento para compartilhar com as pessoas. Não, Alexandre, aí assim, eu entendo o que você fala. Mas sexta-feira também é a véspera de sábado, que a maioria não trabalha, então pode dormir até mais tarde. Né? E essa questão da bebida alcoólica, que é muito sério, né? Assim, foi feita uma pesquisa pela Universidade de Oxford, onde eles mapearam as substâncias psicoativas, dando nota de 0 a 10, de acordo com o perigo que ela representa para a humanidade. Eu vou dar exemplos dois. A bebida alcoólica tem um índice de 8. Vou lembrar. De 0 a 10, ela tem um índice de 8. Ela é muito perigosa. O crack, que é uma droga que, há pouco tempo atrás, tentou se colocar como a droga do demônio, tem um índice de 3. Então, assim, eu entendo quando você fala, Alexandre, que existe um padrão comportamental, e dentro desse padrão comportamental, para você poder participar de um grupo, você tem que adquirir certos hábitos. E que faz parte desses hábitos, principalmente para jovens e adolescentes, a bebida alcoólica. Mas isso é uma questão de poder se trabalhar com a sociedade, a questão em campanha de prevenção, a questão do álcool e da representatividade do álcool. Como foi feito com o cigarro aqui no Brasil. O cigarro, né, que era considerado algo impossível de se abrir mão da forma que foi aberto, hoje em dia o consumo de cigarro no Brasil é 20% do que era antes da campanha. Sem ninguém proibir o cigarro, sem nada. Pura e simplesmente foi feita uma campanha maciça onde se explicou os malefícios do cigarro. Pronto. Daí é a mesma questão. Agora, no ano de 2024, teve a Copa da UEFA. Essa Copa é a Copa das seleções de futebol dos países da União Europeia. Ela aconteceu na Alemanha, reunindo todas as seleções, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, etc., na Alemanha. Bem, a polícia alemã começou um mês antes do início da Copa da UEFA, uma campanha através de todas as mídias, jornal, TV, web, etc., para que os torcedores
priorizassem o uso de maconha ao invés do uso de chope durante a Copa da UEFA. Por quê? Porque o chope torna as pessoas agressivas, a maconha acalma. É isso. É essa que é a questão. É de poder olhar para esses lugares com a simplicidade que requer que eles são. São questões extremamente simples. O que, na realidade, tem que se pensar, e isso aí sim se torna um desafio enorme, né? É como organizamos uma sociedade que não produza tantos adictos quanto nós produzimos. Entendem? Aí sim, isso é difícil. Porque a adição é um sentimento básico, fundamental do capitalismo. Sem a adição, sem o consumo exagerado, não existe capitalismo. Nós somos educados para querer sempre mais. Nós temos só 2 pés, porém somos educados a ter uma quantidade indefinida de sapatos, de roupas, camisetas, etc. A nossa preocupação é com o último modelo de celular que está sendo lançado. Se é necessário, se não é necessário, isso não é nada demais, isso não importa. Você vê os grandes astros do futebol, do cinema, pessoas em evidência, normalmente, eles têm uma garagem cheia de carros, coleções de carros caríssimos. Porque isso dá status, isso é poder. É esse mesmo sintoma, essa mesma mania de comprar muitos carros que leva a se consumir muita droga, muita comida, muito sexo, sem nenhum prazer. Então, a questão também da prevenção ao uso de substâncias psicoativas passa por fazer uma campanha de esclarecimento contra o uso abusivo de tudo. Nós somos a espécie que mais temos capacidade de interferir no planeta Terra. E, no entanto, nós estamos construindo um planeta que vai ficar inabitável para nós mesmos. Se não me engano, em setembro agora, o consumo de matéria-prima que nós temos na Terra, no planeta Terra, supera o que o planeta Terra é capaz de repor. A partir daí, os últimos 5 meses, é um consumo que nós não podemos ter. Vou dar um exemplo para vocês. Se todos os habitantes, se toda a humanidade tivesse o mesmo consumo de água potável que o povo suíço tem, não existiria água potável disponível para todos nós. É simples assim. Aí vocês vão dizer, mas o povo suíço, pois é, o povo suíço, que é considerado um dos povos mais educados, um dos povos mais, o melhor padrão de qualidade de vida, etc., etc., pouco se importa se ele está consumindo mais água do que podia. Pouco se importa. O interesse pelo outro acaba exatamente quando atinge a ele. Se ele tem que reduzir o consumo de água, ele não vai reduzir. O que ele vai fazer é deixar com que o resto fique com sede. Então, é dentro desse padrão, dentro dessa forma de estar,
em que entra todas as outras questões, inclusive a questão das drogas. É nesse padrão que, assim como é proibido fazer uma campanha de consumo excessivo, é proibido se fazer uma campanha de consumo excessivo de drogas. Podia-se fazer uma campanha contra o consumo excessivo de biscoitos, de produtos, alimentos superprocessados. Aí entra toda a cadeia do McDonald's. Não, não importa se a diabetes está crescendo, não importa se a obesidade está crescendo, não. Não importa. As empresas têm que ter lucro. Cada vez mais tem que ter uma concentração de renda. E pronto. Vocês veem, essa questão da droga, né, foi abordada por nós na semana passada. Elon Musk, o homem mais rico da história da humanidade, o primeiro ser humano que atinge uma fortuna pessoal avaliada em mais de $1 trilhão. A fortuna pessoal dele é maior do que 80%, se não me engano, 80% dos países existentes no planeta Terra. É um consumidor declarado de substâncias psicoativas, algumas bastante pesadas. Alguém fala em interná-lo? Alguém fala em qualquer ação direcionada a ele? Não. É isso. Como os Estados Unidos da América está interessado no petróleo venezuelano, está interessado no governo venezuelano, não sei se vocês sabem, a Venezuela tem a maior reserva de ouro da humanidade. Eles inventaram um monte de justificativa, prenderam Maduro está preso lá nos Estados Unidos e pronto. E essa é a democracia onde a justiça prevalece. Para vocês, vou lembrar vocês, e aqui eu não estou defendendo Maduro, pelo contrário, só estou ressaltando alguma coisa, o mesmo espaço das drogas. Né? Assim, a primeira audiência que o Maduro teve com o juiz norte-americano, o governo norte-americano ficou de apresentar as provas que levaram ele a entender que Maduro era o chefe da quadrilha de traficantes de drogas venezuelano, enviava as drogas para os Estados Unidos. A resposta do governo norte-americano perante ao juiz foi que não tinha prova. Eles não tinham nenhuma prova. Em vez de soltar o Maduro, voltaram a prender o Maduro. Simples assim. Então, enquanto as drogas forem um artifício para ações violentas da elite contra a população mais afastada, que se recusa a ser mero fantoche da mobilidade, a droga continuará sendo proibida, salvo nos países, né, da própria elite, de tal maneira que permita com que nós, países que estamos afastados dessa elite de comando, possa ser subjugado. E aqueles que não quiserem ser subjugados, cumpriram com a lei das drogas. Agora, o Trump fez para ameaçar o Brasil, colocando o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. E pronto, acabaram, encerrado o assunto. Existe como fazer prevenção à droga? Sim, inúmeras formas, inúmeros artifícios. Uma coisa que ninguém se pergunta, né?
Por que Cuba ninguém fala do uso de drogas pelo jovem cubano, pelo adolescente cubano? Isso nunca foi um problema cubano. Embora os Estados Unidos tenha tentado mais de uma vez introduzir a cocaína em Cuba, a ponto de levar para Cuba toneladas de cocaína e distribuir jovens e adolescentes. Nunca aconteceu. Pelo mesmo motivo, gente. O jovem cubano, o adolescente cubano, embora viva num país onde não exista o luxo, mas eles se sentem pertencendo à sociedade. E a droga os atrapalha. Os atrapalha na hora de namorar, na hora de dançar, na hora de viver. Mas alguém tem alguma pergunta? Jaqueline? Tati? Adilson? Alexandre? Algo que é muito importante e que muitas vezes serve para justificar tal da dependência química é dizer que determinada pessoa, se escuta muito dos pais, dos familiares próximos. Ah, meu filho, antes de usar droga, era um menino tão bonzinho, tão obediente. Depois que passou a usar a droga, pronto, rouba as coisas aqui em casa, agride o pai, agride a mãe. Isso é o efeito da droga. Não, não é o efeito da droga. Isso é o seguinte, ele começou a pegar R$ 1 para comprar droga. Ninguém reclamou com ele. Passou a pegar R$ 5. Ninguém reclamou com ele. Aí descobrem que ele está roubando em casa para poder usar droga. Aí pronto, ele vira um coitadinho. Daqui a pouco ele está roubando televisão, computador, geladeira, para pagar a dívida do traficante. E como todo mundo acha que é questão da droga, cada vez vai aumentando mais. O irmão dele, que não usa droga, se abrir a carteira do pai, pegar R$ 5, leva uma surra. Ele, que usa droga, não leva surra. Já vai. Então, é uma questão da família, da mudança de comportamento da família. O que a família passa a permitir e o que a família não passa a permitir. Pois não, Adilson? Oi, eu tenho um sobrinho, tenho não tinha, e tem outros de outros estados que se envolveu com drogas ilícitas e pagaram com a vida, né? Não traficando, usando. De 18, ia fazer ainda 18 anos. Tem ainda facção em alguns estados que se um jovem for lá comprar maconha fiada e não pagar, eles vão e matam. Foi o caso de um sobrinho meu, não vou falar o estado, né? De 17 anos. Só uma droga, assim, um tipo que eu nem considero droga, que é a maconha. E ele foi morto Isso porque mesmo. devia Opa, na boca é. de fumo. Então eu via hoje uma estatística do Estadão falando de bairros periféricos, é do Estadão? Acho que é do Folha. Depois eu mando até no grupo. Falando da diferença de, de média de vida do bairro da Brasilândia e comparado com a Consolação, que é um bairro
não é de elite, é um bairro mais Tem. organizado, né? Você sabe, a Consolação. É ali, só a Avenida Consolação como a beira, ela pega um pedaço da Bela Vista e um pedaço da Zona Sul. Nem é a total Zona Sul ainda, né? Mas a da Brasilândia, em média com 60 anos, e ali a Consolação com 80 anos de média de vida per capita. Quer dizer, quando vai medir essas estatísticas também, por investimento em bairros nas grandes capitais, isso muda. Aí eu escrevi lá, e nas periferias, como os extremo leste, zona leste da capital, né? Aí, e se falar em outros estados do norte do Brasil, norte e nordeste do Brasil, né? E aí, a influência do tráfico, também do crime organizado, sobre os jovens e as pessoas, não é só jovem, tá? Mas predominantemente os jovens, que está desocupado, sem fazer nada, ocioso, né? Eles vão usar alguma coisa, ou quando oferece alguma coisa, porque eles querem consumir também. 10, 12 anos quer consumir smartphone, quer consumir roupas de marca, quer consumir uma série de coisas que o mercado oferece hoje. E quem vai ludibriar para que ele se ilude, se encante com promessas, né? Quem é? É o crime organizado. E daí, quando eles não cumprem, a gente não fala assim de uma coisa. Prostituição. Hoje está sendo muito utilizado, vendendo agora uns pacotes que chama Pax pela internet. Estão ganhando dinheiro vendendo imagens do corpo, né? De diversas formas pela internet. Não é só jovens, é gente adulta também. Vendendo, vira outro mercado também, né? Vende os pacotes, 20, 30, 40, 50 e 300, 500. Depende de quem pode pagar os valores. Tá? É outro negócio. Cada vez que surge as tecnologias também, as pessoas vão se adaptando a elas e virando negócio. E assim, para isso precisa de tecnologia, precisa de drogas também, e dão drogas para quem é novos ou novas, para serem usados, e quando não paga, paga com a vida. Eu tenho um sobrinho, eu tenho outros que moravam no Espírito Santo, que entrou nessa, morreram, outros estão em cadeira de roda. Tem um 17 para 18, ia fazer 18. Morreu foi buscar em casa, não pagou, vem cá, foi lá e executou. Tem Estado no município? Não. Tem Conselho de Direitos Humanos para defender? Não. Não tem. Não vou falar nem o Estado, nem o município, porque prejudicou toda a família. Prejudicou toda a família. E ainda a família toda foi ameaçada. Se reclamar, morre também todo mundo. Então, essa situação nossa com relação às pessoas jovens brasileiras, pobres, periféricas, ou mesmo da zona rural também, tá? Porque tá também na zona rural, tá? Que eu sei. Dentro dos acampamentos, dos assentamentos rurais, tá? Obrigado. Adilson, olha só, eu trabalhei em presídio durante 2 anos, quando Leonel de Moura Brizola assumiu aqui o governo do Estado. Isso foi em 1983. Não, 82, desculpe.
Bem, acontece que, naquela época, a média de idade do preso carioca era 43 anos de idade. A última vez que eu soube desse mesmo dado foi o ano passado. Estava em 21 anos de idade. Você imagina um universo de pessoas, que, se não me engano, está circulando em torno de 300 mil aqui no Rio. 200 mil ou 300 mil. Você ter esse universo em torno de 21 anos. Imagina um universo de pessoas com 18 anos, 19 anos, com menos do que isso preso. É uma geração, Adilson. Quer dizer, uma não, algumas gerações que estão sendo perdidas em troca da riqueza da nossa elite, riqueza financeira da nossa elite. Jaqueline, nada a perguntar, nada a colocar. Alexandre? Bem, pessoal, vou ficando por aqui, então. Até semana que vem, segunda-feira. Forte abraço para todos. Até lá. Tchau. Tchau, até a próxima. É.